Este programa contém filmagens raras da Segunda Guerra Mundial, achadas durante uma pesquisa de 2 anos pelo mundo. Boa parte nunca foi vista em TV antes. As imagens foram restauradas digitalmente para sua cor original em alta definição. Embora algumas cenas sejam usadas como representação, todas as imagens que irão ver são reais. Algumas são muito explícitas e recomenda-se discrição ao espectador. No Pacífico, é travado um combate mortal contra os fanáticos kamikazes, quando pilotos japoneses se lançam em missões suicidas e possível devastação de nossos navios. Mantemos uma fé comum. 6 anos. De que o homem conhecerá pão e paz. De que conhecerá justiça e honestidade, liberdade e segurança. 12 vidas. E oportunidades e chances iguais de fazer o melhor. E uma guerra que mudou o mundo. Não só na própria pátria, mas em todo o mundo. Os filmes perdidos da Segunda Guerra Mundial. Alemanha, 1939.
A grande geração implicaria, para mim, em pessoas realmente envolvidas, que sabiam o que estava em jogo. Acho que a maioria delas não tinha noção do que estava em jogo. Como este jovem, um rapaz de Mississippi, um fazendeiro, estava numa trincheira perto de mim. E, de repente, da névoa, veio uma bala que o atingiu na cabeça. Lá estava um garoto que não sabia nada. Nunca estivera longe da fazenda no Mississippi. Não sabia onde estava, o que fizera, por que estava lá. E ele foi parte da grande geração? Sim. Ele nada tinha de grande. Foi só um jovem que perdeu a vida. E agora, as notícias do mundo. Cheguei a Nova York em maio de 1939. Era um amante americano da palavra vá. A primeira coisa que fiz foi mudar meu nome de Hans Werner para Jack Werner. Nova York, primavera de 1939. Eu já me sentia mais americano. Maio de 1939. O imigrante de 19 anos, Jack Werner, começa uma viagem pelo interior até Hollywood, na Califórnia, onde espera ter sucesso na indústria do cinema. Seu país natal, a Áustria, adotou o extremismo nazista. Ele fugiu para a América para começar vida nova. E agora, as notícias do mundo. É uma viagem maravilhosa. Todos são muito amáveis e generosos aqui. Ninguém me pergunta o que acontece na Europa, mesmo após ouvir meu sotaque. Suponho que não queiram ser indelicados. Não sabem como têm sorte por não terem de ficar sempre vigilantes. Creio que se não acontece perto de você, você não sabe muito mesmo. Não posso culpá-los. A Europa parece muito distante. Áustria, um ano antes. Lembro-me de quando estava na Áustria. Foi logo depois de Hitler assumir. Todas as leis antissemitismo entraram em vigor na hora. Não éramos mais considerados cidadãos. Em uma semana, meu pai foi demitido do emprego. Nossa conta bancária foi congelada. Não tínhamos a quem recorrer. Então, uma manhã, acordei cedo. Perto de minha janela, um homem cantava versos do Horst Wessel-Lied, o hino do Partido Nazista. Era assim: quando o sangue judeu fluir de nossas facas, tudo estará bem. Já havia pessoas andando nas ruas, ninguém dizia nada. Foi quando decidi que, para mim, bastava, ia sair de lá. Naquela noite, eu parti. Sabia o que poderia acontecer a judeus como eu. Sabia o que já estava acontecendo. Fugi pelos Alpes e vim para a América, pois sabia que aquilo não iria parar. Atordoadas com o ataque repentino da força nazista aos países do norte, tropas se unem a oficiais para defenderem sua terra. Estamos chocados com histórias de testemunhas que chegam até nós. Histórias do que acontece neste momento com a população civil da Noruega. Meu amigo e colega, Sir William Churchill,
O governo assinou o armistício mais humilhante da história da França. Enquanto isso, uma onda de violência transformava a cidade em um inferno furioso. Esperando a melhor hora, a cidade não suportou e lentamente foi consumida em chamas. Junho de 1940, a Grã-Bretanha é a última democracia na Europa a lutar contra Hitler. Batendo em retirada, as tropas inimigas foram colocadas contra a parede. Corremos contra os bombardeios de Hitler. Centenas morreram quando 1.500 incêndios transformaram marcos históricos em destroços carbonizados. Lutaremos nos campos de pouso. Lutaremos nos mares e nos oceanos. Defenderemos nossa ilha, custe o que custar. Jamais nos renderemos. Hitler lançou a força de sua Luftwaffe em um esforço para conquistar a Grã-Bretanha pelo ar. Esquadrões ingleses procuraram em vão por esquadrões aéreos nazistas. Os céus da Grã-Bretanha foram marcados pelo combate brutal. Se pudermos resistir a ele, toda a Europa poderá ser livre. Se falharmos, todo o mundo, incluindo os Estados Unidos, incluindo tudo o que conhecemos e amamos, afundará no abismo. Com um terço da Europa sob controle nazista, os Estados Unidos continuam à margem. Vários creem que a guerra seja problema da Europa. Lembrando-se dos horrores da Primeira Guerra Mundial, a maioria dos americanos não quer se envolver em outra guerra europeia. O presidente Franklin Roosevelt tenta convencê-los do contrário. Vários de nós, no passado, fecharam os olhos para eventos estrangeiros. Franklin Roosevelt, 26 de maio de 1941. Eles acreditavam que o que ocorria na Europa não era de nossa conta, que poderíamos manter nossa segurança física ficando dentro das fronteiras continentais. Obviamente, uma política de defesa baseada nisso é mero convite para ataques futuros. Para os que não admitiam a possibilidade de uma tempestade próxima, as últimas semanas abalaram várias ilusões. Em 16 de setembro de 1940, Roosevelt assina o Ato de Treinamento e Serviço Seletivo, a primeira convocação em tempos de paz da história americana. Todos os homens aptos entre 21 e 30 anos devem registrar-se no serviço militar. Apesar do Congresso aprovar a lei, ele tem o cuidado de chamá-la de Medida de Segurança Nacional. Os convocados só podem ser enviados para defender território americano. Disse a meu irmão que eu seria convocado. Com certeza, o primeiro da cidade. No norte do estado de Nova York, um fazendeiro pacato chamado Art Sweeney acabara de ser convocado. As coisas já estão difíceis em casa, principalmente depois que mamãe morreu. Ela nos fez prometer que ficaríamos juntos. Dissemos que ficaríamos. Sweeney está a caminho de Fort Bragg, na Carolina do Norte. Ele nunca saiu do estado de Nova York, nem andou de trem. Esperamos que tudo acabe logo e eu possa voltar para casa. Hollywood, Califórnia, fevereiro de 1941.
Após várias tentativas em vão, o imigrante Jack Werner abandona o sonho de ter sucesso na indústria do cinema. Em vez disso, aceita trabalho em uma floricultura. Um dia, de repente, encontrei Ralph Liban, um amigo que não via fazia anos. Ralph é um americano que conheci em Paris após fugir da Áustria. Paris, França, 1939. Ele me protegeu. Ajudou-me com a língua. Isso foi há muito tempo. Ralph conta as últimas notícias da Europa. É difícil de imaginar. Paris, França, 1941. Agora os nazistas sujos marcham por lá como se fossem os donos. Quanto mais Ralph fala, mais zangado eu fico. Alguém precisa pará-los antes que tomem o mundo inteiro. Foi aí que percebi que era hora de parar de falar. E fazer alguma coisa. De ação em vez de palavras. Convivíamos com aquilo havia anos. Entenda, minha vida e a vida dele eram quase totalmente obcecadas com Hitler, com o que ele iria fazer e o estado do mundo. Então decidimos que era hora de parar de falar e fazer alguma coisa. Aí tomamos a crítica decisão de ir até o Forte MacArthur em São Pedro e nos alistar no exército. O alistamento de Archie, Sweeney e Jack Werner apenas começou a aumentar o arsenal. 2 anos antes, os Estados Unidos tinham o 17º exército do mundo, menor até que o da pequena Romênia. Quase 2/3 dos recrutas americanos nunca usaram um rifle. Em Fort Ord, na Baía de Monterey, na Califórnia, Jack Werner começa seu treinamento básico com a 7ª Infantaria do Exército. É uma experiência séria e até assustadora. É chocante como não estamos preparados, como todos são ingênuos. Marchando por aí com rifles Springfield e capacetes da Primeira Guerra. Como podem esperar, no século XX, combater um inimigo bem equipado com esse tipo de armamento? Acham que podemos combater os tanques de Hitler a cavalo? Eles não têm ideia. Na primavera de 1941, Hitler é o mestre invicto da maior parte da Europa continental. Suas forças reuniram 11 países e mais de 70 milhões de pessoas sob a bandeira nazista. Em quase todos os países conquistados, tropas do Partido Nazista, a Waffen-SS e o Exército Comum Alemão exercem política de opressão e genocídio. Pancevo, Iugoslávia, 21 de abril de 1941. Em uma pequena cidade iugoslava, o cinegrafista alemão Gottfried Kessel filma quando soldados alemães escolhem 36 sérvios do povo e os levam a um cemitério próximo. Na noite anterior, pistoleiros desconhecidos atiraram em oficiais alemães neste mesmo local. Os alemães estão enviando uma mensagem sombria a qualquer sérvio que pense em resistir.
verão de 1941, Hitler está pronto para levar suas forças mais para o leste. Junho de 1941. Em junho, seu exército invade a União Soviética. Em setembro, já capturaram mais de 1.400.000 soldados soviéticos. Outubro de 1941. Um mês mais tarde, agentes do governo americano interceptam um mapa nazista secreto. É o plano de Hitler para reorganizar a América do Sul após conquistá-la. Novembro de 1941. Em novembro, a Alemanha, o Japão e a Itália renovam sua aliança militar. Todos concordam em salvaguardar seus interesses comuns. As forças do eixo estão prontas para dominar o mundo. 7 de dezembro de 1941. A casa está cheia hoje para ver este grande jogo. A multidão está alvoroçada enquanto os jogadores entram em campo. Transmissão da Liga Nacional de Futebol Americano pela rádio WOR às 14h26. É dado o primeiro chute, o número 25 avança com a bola e é interceptado na linha das 17 jardas. Interrompemos a programação para trazer um importante boletim da imprensa unida. Em Washington, a Casa Branca anuncia o ataque japonês a Pearl Harbor. Bem-vindos, aguardamos mais notícias de Honolulu. Nova York, 15h30. Esperamos contato com eles a qualquer momento. Notícias do ataque japonês chegaram ao presidente Washington, às 2h25 da 15h40. manhã ou 7h25 hora havaiana. A capital está agitada. O presidente Roosevelt esteve em reunião constante com secretários de guerra e da marinha. São Francisco, 12h45. A Casa Branca anuncia que um transportador de madeira do exército foi afundado entre São Francisco e o Havaí. Aeroporto Internacional de São Francisco. Notícia de última hora. Um porta-aviões japonês acaba de ser afundado. Fechado para tráfego aéreo às 14h30. São Francisco, com toda a costa oeste em estado de guerra. O prefeito Ângelo Rossi declarou São Francisco em estado de emergência hoje. O navio de guerra West Virginia foi declarado afundado. O navio de guerra Oklahoma foi incendiado. O resto da frota aguarda fora de Pearl Harbor. Em Washington, a Casa Branca anuncia o ataque japonês a Pearl Harbor. De Singapura vem a notícia de que aviões japoneses estão sobre a Birmânia britânica. O Japão fez guerra contra os Estados Unidos sem declará-la. 7 de dezembro de 1941. Uma data que viverá na infâmia. O técnico Aiba nos diz que tem mais notícias. Os japoneses bombardearam Pearl Harbor. Eu duvido que alguém soubesse onde ficava Pearl Harbor. Em 7 de dezembro de 1941, Charlie Sheffel é um jogador de basquete de 20 anos do Oklahoma A&M. Tem bolsa escolar integral e joga com o lendário técnico Hank Iba. Ele perguntou quantos de nós estavam no exército avançado. 4. 6 de nós ergueram a mão. Ele disse, bom, quero que saibam que estão na guerra. Ficamos com muita raiva. Só pensávamos que os malditos japoneses pagariam pelo ataque sorrateiro. 21 navios americanos são afundados ou danificados. 188 aviões são destruídos. 2.403 americanos militares e civis são mortos. Este filme restaurado da situação imediata após o ataque a Pearl Harbor nunca foi visto pelo público. Ontem à noite, forças japonesas atacaram Hong Kong. Ontem à noite, forças japonesas atacaram Guam. Ontem à noite, forças japonesas atacaram as Filipinas.
a ilha Wake. Esta manhã, os japoneses atacaram as ilhas Midway. Os fatos de ontem e de hoje falam por si. O povo dos Estados Unidos já formou opinião e entende bem as implicações da vida e a segurança da nação. Estava chocado e surpreso, mas devo admitir que estava aliviado que enfim tivesse chegado a isso. No dia seguinte, fizemos as malas e fomos para o norte da Califórnia. E acampamos na costa esperando a invasão do temido exército japonês. É uma loucura. Só temos uma plataforma para metralhadora para defender toda a praia. Quatro dias após o ataque a Pearl Harbor, a Alemanha e a Itália declaram guerra aos Estados Unidos. É a primeira e única vez que Hitler declara guerra a outra nação. As guerras na Europa e na Ásia fundem-se agora em uma guerra mundial. A maior guerra da história. Pedimos que todos permaneçam calmos e evitem confusão desnecessária. Em todos os Estados Unidos, o pânico se espalhou quando os americanos perceberam que tinham inimigos em ambas as costas. Acima do medo, surge uma onda de patriotismo e ultraje. Em 30 dias após o ataque, mais de 134 mil jovens alistaram-se no exército. Querem combater, mas ainda precisam passar por meses de treinamento. Enquanto isso, a Força Militar dos Estados Unidos, com menos de 500 mil soldados, fará o que puder. 9 de abril de 1942, Filipinas. Após meses de luta para evitar que os japoneses tomassem as Filipinas, os líderes militares americanos percebem que não há esperança. Os Estados Unidos não têm poder para mandar reforços. No fim de fevereiro, o general-comandante Douglas MacArthur recebe ordem para partir à noite e deixar as tropas para trás. Mais de 76 mil soldados americanos e filipinos são feitos prisioneiros pelo Japão na península de Bataan. Em maio de 1942, Charles Sheffel forma-se na faculdade e torna-se segundo-tenente do exército americano. Com tudo o que está ocorrendo, estou pronto a servir meu país. Mais do que pronto. Ele sabe que é só questão de tempo até ser chamado. Peguei o telefone e liguei para minha namorada Ruth. Pedi que se casasse comigo na semana seguinte, se ela aceitasse. Ela disse sim. Quando chegaram as ordens de me reportar ao campo Kilmer para o desembarque, Ruth viajou comigo. Ficaria em um hotel em Nova York até eu ir. Mas 3 horas após minha chegada, nosso grupo foi equipado e isolado em uma área de espera. Nada de despedidas. O porto de embarque de Nova York ajudou a manter a Inglaterra na guerra, enviando alimentos e munição. Agora, centenas de navios são cheios de homens para lutar contra o inimigo. Mas o inimigo já estava à porta da América. Por meses, os U-boats de Hitler aterrorizaram a costa do Atlântico. Só em 1942, U-boats afundaram mais de 1000 navios da Inglaterra e da União Soviética. Quando Charles Sheffel e as tropas partirem, deverão fazê-lo assim. Quando Charles Sheffel e as tropas partirem, deverão fazê-lo na calada da noite. Nada de fanfarras ou de multidões acenando. Os Estados Unidos esgueiram-se para a guerra. Nossos botes salva-vidas só comportam 2.500 homens. Se formos atingidos, o resto de nós saltará no Atlântico. Nova York. Do outro lado do mundo, o repórter de combate Richard Tregaskis juntou-se a um comboio militar muito maior, cortando o vasto Oceano Pacífico.
À nossa volta há transportadores, cruzadores, destroyer. A Marinha só tem 4 porta-aviões. 3 deles estão postados à margem do oceano. A Marinha Americana, desfalcada, usa navios cruzeiros antigos convertidos em transportes para carregar mais de 10 mil fuzileiros Neste não momento testados. tão difícil, Seu temos que objetivo, ter fé. uma ilha selvagem remota na ponta sul das Ilhas Salomão. Chama-se Guadalcanal. Lá, os japoneses constroem um aeroporto. Quando terminado, ele permitirá que os bombardeiros ameacem rotas vitais que ligam a América à Austrália. Se eles conseguirem, nossa Inglaterra no Pacífico ficará isolada, pronta para a invasão japonesa. O destino de toda a guerra no Pacífico está em jogo. Guadalcanal, 2 de agosto de 1942, a 5 dias da invasão. Neste momento tão difícil, temos que ter fé. A missa está lotada esta manhã. Soubemos que atracaremos em 5 dias. Então, este é o último domingo para a comunhão. Vários querem se aquietar e se preparar para a possibilidade da morte. No convés, todos limpam e lubrificam os rifles, metralhadoras e morteiros com cuidado maternal. Alguns afiam baionetas, enquanto outros jogam cartas lentamente. Parece incrível que alguém possa relaxar assim quando está a caminho da realidade desagradável, do perigo e do derramamento de sangue. A inteligência estima que só 1 de cada 3 barcos chegará à praia em segurança e que 1 em cada 4 fuzileiros não sobreviverá ao ataque inicial. Mas eu vim aqui para ver ação e pretendo acompanhar o primeiro ataque. 7 de agosto de 1942, invasão de Guadalcanal, o dia D. Após 7 dias no mar, os fuzileiros se aproximam de Guadalcanal. Um ar tropical fresco envolve o navio enquanto entramos no porto interno. Onde estão os japoneses? Suas armas de praia estão assustadoramente quietas. Todos estão silenciosos e nervosos enquanto nos aproximamos da praia. É como se fôssemos um convidado indesejado entrando pela porta, armados e à espera de um anfitrião. Não parecia haver muito a dizer, apesar de alguns soltarem o inevitável. Bem, é isso aí. Cuidado! Estamos nos aproximando. Fiquem prontos para sair. Mantenham as armas nas mãos. Às 9 da manhã, a ordem é dada. Mover força de desembarque. Depressa, saiam, andem! Mover força de desembarque. Apostos para contra-ataque. Cuidado! Estamos nos aproximando. Fiquem prontos para sair. Mantenham as armas nas mãos. Mantenham as armas nas mãos.
desembarque. Apostos para contra-ataque. Oceano Atlântico, 2 meses depois. Em 23 de outubro de 1942, o agora cabo Art Sweeney e o 39º Regimento de Infantaria estão em um navio saindo da base naval de Norfolk. Quando entrei no exército, nunca imaginei ir para o mar. É um comboio enorme. Navios de guerra nos escoltam em zigue-zague para impedir que os U-boats captem nosso rastro. Agora eu gostaria de ter aprendido a nadar. É a primeira tropa americana enviada para combater Hitler. Parte de uma força anfíbia gigantesca de 100 mil homens e 120 embarcações de todo tipo partem simultaneamente de portos nos Estados Unidos e na Inglaterra. Saindo de Liverpool, na Inglaterra, está o segundo-tenente e jogador de basquete Charles Sheffield. Após sobreviver à jornada transatlântica, ele passou 3 meses treinando com os ingleses no Reino Unido. Todos tentavam adivinhar nosso destino. Soldados apostam em qualquer coisa. Fizemos um grupo e começamos a apostar. Pensei em Noruega. Mas após 3 dias de viagem, eu fui ver o brigadeiro. Eu disse, senhor, meus homens estão aqui neste buraco. Não vão ao convés há 3 dias. Preciso saber o que acontece. Ele respondeu, faremos a invasão do norte da África. Por mais de 2 anos, as tropas de Hitler combateram os ingleses no norte da África, lutando pelo controle do canal de Suez. Se os alemães tomarem o canal, terão uma passagem segura para o Oriente Médio e suas ricas reservas de petróleo para abastecer seu exército mecanizado. Os ingleses ensinaram aos jovens americanos de nossa unidade tudo o que sabiam para combater os alemães. Agora é hora de ver se aprenderam bem. 7 de agosto de 1942, Guadalcanal. 8 meses após Pearl Harbor, o repórter de combate Richard Tregassis está com os primeiros fuzileiros em Guadalcanal. Ainda não há sinal do inimigo. Os homens se movem com cuidado pela selva em direção a seu objetivo. O campo de pouso inacabado, a menos de 1,6 km da praia. Tregassis segue armado apenas de um caderno e uma caneta. A selva é um buraco infernal e pestilento. O ar é pesado, opressivamente quente e úmido. A floresta tropical, sufocada de cipós, tem um cheiro estranho e repugnante. Japoneses, abaixem-se! Logo fica claro que os fuzileiros não estão sós. Atiradores japoneses camuflados no mato denso atiram nos fuzileiros. Há atiradores em toda parte e em nenhum lugar. Um homem cai após levar um tiro na perna e ninguém vê quem atirou. Um soldado vem a mim e diz: eu gostaria que os japoneses saíssem para lutar, mas eles só fazem correr para a selva. Agora temos outro inferno inevitável. Apostos para contra-ataque. Adiante! Sigam Essa em ilha é frente! dos japoneses. Eles a conhecem bem. Entrarão em nossa área e cortarão nossas gargantas no meio da noite? Atacarão o grupo todo ou nos pegarão um a um? Cavamos trincheiras no chão ensopado. Todos estão tensos. As sentinelas atiram a qualquer ruído. Quem sabe o que está lá? Unidade seguindo para o campo. Cedo, no segundo dia, os fuzileiros avançam pela selva em direção à pista aérea de coral esmagado. Apostos para contra-ataque. Adiante!
Sigam em frente! Quando se aproximam do campo, são recebidos de novo pelo silêncio. Os japoneses mestres da guerra surpresa são eles mesmos pegos desprevenidos. Em pânico com o bombardeio do dia anterior, as unidades fugiram para o interior da ilha, abandonando o campo aéreo inacabado. Às 4 da tarde, os fuzileiros declaram-no tomado. Mas o inimigo não está pronto para se render. De sua base naval em Rabaul, a 965 quilômetros ao norte, os japoneses lançam um contra-ataque em massa. Naquela noite, a marinha japonesa devasta a frota americana. Uma batalha imensa explode além da praia. E os fuzileiros em Guadalcanal nada podem fazer senão se proteger e esperar o resultado. Ouvimos o estrondo das armas. Ocorre-me que o destino de todos nós depende dessa batalha marítima. Se nossa marinha perder, os japoneses estarão na praia antes de amanhecer. Pela manhã, os fuzileiros veem sair a fumaça e os destroços de 4 cruzadores pesados e os corpos queimados e encharcados de petróleo de marinheiros americanos flutuando nas águas de Guadalcanal. Quando procuram no horizonte pelos porta-aviões que protegeram seu desembarque, só veem o oceano vazio. O comandante naval americano partiu um dia antes do planejado para proteger os porta-aviões insubstituíveis. Deixados sem proteção aérea, os transportadores da Bahia também recuaram, levando restos dos suprimentos e os quase 2.000 homens adicionais que iriam desembarcar. Os fuzileiros em terra estão sozinhos, isolados e abandonados. Sem comida, munição e remédios adequados. Sem proteção naval ou aérea, estão à mercê de ataques inimigos. Os oficiais estão tensos. Falam como matracas até tarde da noite. Imaginam quando virá o contra-ataque japonês.